Olá pessoal da Bapfox, tudo bom? Vamos iniciar agora uma aula muito importante. Vamos aprender a utilizar o conhecido como SM30. Esse na verdade é o apelido. O SM30 na verdade é a visão de manutenção de tabelas. Vamos aprender para que serve e quando utilizar. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas na questão de manutenção de tabelas, certo? Se vocês perceberem aqui, eu estou utilizando o SAPGUI 730. O que vocês instalaram e que acompanhava o Minisap era o 700. Então tem algumas evoluções dessa interface gráfica do front-end, que a principal dela é, além da correção de bugs, o visual. O visual muda bastante e fica bem impactante essa diferença. Este aqui é o tema, chama Signature, e ele é um dos mais bonitos. Então, vamos lá. Este SAPGUI, eu vou deixar o link para vocês baixarem. Ele apresenta algumas coisas novas, mas no fim, o mais legal são sempre os temas. Se a gente ver aqui, ó, neste ícone Options, nesta versão do GUI, os temas ficam aqui. Então a gente tem o tema clássico, que é muito feio. O Trade Show Theme, que eu acredito que é... Não é ainda o que a gente estava usando no Minisap. O Streamline, este aqui, que já é bem bacaninha, é o que a gente usa. Temos também o Enjoy, que é feio para danar. O Signature, que é o mais bonito, e tem o Corbo. O Corbo também é muito bacana. Certo? Então vocês podem instalar e trocar de tema à vontade. Deixa eu ver, esse corbo é bonitinho, né? Eu vou ficar com esse corbo aqui. Dou um apply aqui, ok. Para atualizar o tema, você precisa sair totalmente do SAP Logon e entrar novamente. Sai inteiro, sai do... Ah, abriu. Ele tem uma característica um pouco mais rústica, mas ele é bem legal. Bacana. Olha como os ícones mudam também, porque estes ícones aqui, eles ficam instalados no SAPGUI. Entende? Então, entende, mano? Então, se a gente alterasse talvez no SAPGUI, talvez a gente conseguisse alterar eles aqui. Mas isso não vem ao caso. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, o que é a SM30? Digamos que a gente tem uma tabela e a gente quer fazer alterações no conteúdo da tabela. Para isso acontecer, o ABAP teria que desenvolver um programa com uma certa interface para ocorrer essas atualizações. Porém, a SAP desenvolveu uma ferramenta que torna essa atualização muito mais simples e muito mais rápida. Então, vamos fazer. Existe uma tabela aqui, ó, que nós vamos mexer mais para frente. Deixa eu apagar aqui tudo, que só tem uma tranqueira. Vou fazer uma procura mais complexa aqui para ele achar a tabela. Essa aqui. Essa tabela, ela é uma tabela que tem... Eu acredito que no de vocês vai estar vazia essa tabela, não tem problema. Ela tem por companhia aérea e por voo, a comida que foi disponibilizada no voo. A gente vai usar isso aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos fazer uma cópia dessa tabela, porque a gente não consegue fazer alteração em tabela SAP Standard. Não é que não consegue. Quando a gente tentar fazer uma alteração, ele vai pedir uma chave. Se a gente tiver a chave, a gente consegue. Mas não é o caso. Então vamos lá. Vamos pegar essa tabela, vamos lá na S11, colocamos esta tabela, vamos colocar aqui no ícone de copy, vamos colocar um Y na frente. Eu já fiz esse exercício porque eu gravei esse vídeo, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, que eu gravei inteirinho e o áudio ficou totalmente zoado.
Estou gravando de novo. Então, eu já fiz toda essa aula. Então, vamos colocar y, o nome da tabela, e o final, underline, o seu ID. Ele vai pedir o pacote e depois vai pedir a request. Não pediu na minha porque ele já vinculou a request automaticamente, porque ele já estava lá. Legal. Feita a cópia, vamos entrar aqui. Essa telinha é uma telinha um pouquinho diferente. Como a gente fez uma cópia do objeto e o objeto foi inicialmente criado lá na Alemanha, a linguagem original dele é alemão. E a nossa linguagem de logon é inglês. Então, toda vez que a gente tem essa situação, ou seja, linguagem que o objeto foi criado e linguagem de alteração diferente, ele vai exibir essa mensagem. Para que isso? Para a gente tomar cuidado com as traduções que tem o objeto. No caso da tabela, tem as traduções da descrição da tabela e assim por diante. Vamos sempre optar por dar a manutenção no idioma de origem. Vocês vão ver aqui que ele pegou a descrição em alemão. Não tem problema. Vamos ativar a tabela, porque a tabela só realmente existe no banco de dados quando está ativa. Até ela estar com aquele status new, ele não existe no banco de dados. Bacana. Se a gente for aqui em tabela, em contents, e executar, não vai ter nenhum registro encontrado. Eu vou alterar o meu view aqui, porque como vocês ainda não fizeram o download dele, pode ser que vocês se confundam com os ícones, tá? Então é melhor eu fazer igual estávamos fazendo. Na verdade é melhor a gente fazer com um default, mas é só para vocês saberem que existe. Vou voltar lá. Ops. Então, legal, a gente viu lá que não tem, certo? Nenhum registro. Vamos voltar. Agora vem a mágica. Tá vendo aqui em Utilities? Table Maintenance Generator. É o mantenedor de... Não, como é que é? Maintenance Generator. É a visualização gerador de manutenção. Talvez a descrição mais precisa fosse o diálogo de manutenção. Certo? Então, como é que a gente vai criar esse diálogo de manutenção? Através do gerador de manutenção. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós temos aqui o nome da tabela. Este campo para vocês vai estar vazio. Vocês vão aqui no Match Code e vão colocar esse primeiro. Que no caso ele não vai ter nenhum grupo de autorização. Mais para frente vocês vão entender exatamente o que são estes grupos e como usá-los. E este é um assunto que a gente vai tratar muito detalhadamente, que é muito importante também, mas é para outra hora. Então a gente vai copiar o mesmo nome da tabela neste campo aqui, ó, Function Group. O que é um grupo de função? Ele é um grupo onde, quando você cria uma função, ela precisa estar assinada a um grupo de funções. E neste grupo a gente consegue colocar muitas outras coisas, até telas. É uma coisa bem... ele funciona de uma forma bem ampla. Então ele vai criar um grupo de função para esse nosso diálogo de manutenção. Vamos colocar aqui one step, vamos colocar 1 para definir o número da tela e vamos dar um enter. E depois vamos vir aqui na folhinha create. Legal, criou, certo? E nessa criação, o que ele fez? Ele fez muita coisa. Se a gente der um duplo clique aqui no Function Group, ele vai pedir um monte de coisa e vocês não vão aqui. Vamos dar um duplo clique aqui, ó, na tela, Overview Screen. Dá um duplo clique aqui. Ele abriu um código que para vocês ainda é estranho, certo?
Mas o que é esse código? Ainda não convém dizer exatamente o que é esse código, mas é uma tela, é o código de uma tela. Se a gente vier aqui em Layout, vamos clicar aqui, ele vai começar a abrir para a gente o Screen Painter, que é o pintador de telas. É uma ferramenta, percebam que ele tem um estilo diferente, é porque realmente ele não é um programa feito em ABAP. Ele é um outro programa, feito em outra linguagem. É como se fosse um exe que ele executa e abre. Certo? Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Aqui, o que ele fez? A gente percebe que ele criou uma table control, não é uma LV, e aqui os campos daquela tabela. Vamos só abrir um pouquinho essa table control, porque senão fica muito feinha de a gente mexer. A gente ativa, vamos sair. E beleza, a gente entrou aqui só para ver que ele criou uma tela. E para abrir um pouquinho ela, para melhorar um pouco a visualização dela. Tem uma outra coisa muito importante. Quando a gente clica aqui em Layout, pode ser que dependendo da máquina e da performance da máquina, ele abra desta forma. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Assim. Ou seja, ele abre em alfanumérica, ou essa visão totalmente bizarra aqui. Isso aqui é feito com aqueles comandos write em ABAP. E por que acontece isso? Algumas vezes ele não consegue ter a resposta suficiente num tempo hábil para inicializar esse programa Screen Painter, que é um programa externo. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: vamos garantir, se acontecer com vocês, vocês já sabem que é isso. Vamos aqui nessa tela dar um /O SM59. SM59 são as configurações de RFC. O que são RFCs? Remote Function Call. A SAP, quando precisa conectar da SAP do ABAP para fora ou de fora para o ABAP, ela usa uma função de conexão remota. É uma função que é parecido com um perform, que funciona de forma a ter esse acesso. Apenas isso. Quando a gente ver funções e nesse módulo a gente já vai ver função, a gente vai entender melhor isso aqui. Então vamos lá. O que acontece? Tem uma RFC aqui, ó, nessa TCP/IP, e o Screen Win32. Vamos dar um duplo clique aqui. Vamos vir em Change e vamos aqui para baixo. No de vocês vai estar marcado o Default Gateway Value e vai estar marcado com 20. Vocês vão colocar um tempo específico e vão colocar 60. O que acontece? Se essa função é chamada e ele não tem resposta, no caso em 20 segundos, ele cancela e abre aquele alfanumérico lá, aquela tela verde feia. O que a gente fez é dar um pouquinho mais de respiro aqui para o computador de vocês processar e abrir o Screen Painter. Certo? Aqui tem algumas outras opções, mas isso aqui é gerado automaticamente pelo SAP. Então a gente salva, volta e beleza, é isso aí. Certo? Tudo bem, mas aconteceu. Como é que eu faço para voltar? Porque existe um bug aqui, ele fica meio com a memória suja. E como é que a gente faz? Se acontecer com vocês, vocês vêm aqui, Settings, depois de fazer isso na SM59, vocês desmarcam, salva, depois vem aqui de novo, marca e confirma aqui e depois abre. Aí isso dá um refresh na memória aqui e ele abre de novo o Screen Painter, o pintador de telas. Legal, pessoal? É isso aí. Então, isso aqui é só uma pincelada para vocês verem que quando a gente a gente cria um diálogo de manutenção, pelo gerador de diálogos de manutenção, ele cria todas essas questões para a gente. Então vamos voltar aqui, vamos voltar mais um, vamos ativar de novo. E beleza, está feito. Mas está feito o quê? A SM30. Então vamos dar um /N SM30. Tcharam!
ele já vai aparecer com o nome da tabela. E o que vocês vão precisar fazer é apenas vir aqui, ó, Maintenance. Ele exibiu aquela telinha pra gente. Agora, olha que legal. A gente consegue colocar dados aqui. Então, Airline, que é a companhia aérea, vamos colocar American Airlines. Meal, que é a comida, vamos colocar aqui Carpaccio. E a conexão, que é o número do voo, New York. Certo? Vamos colocar uma outra. AA de novo, vamos colocar uma outra comidinha. Essa vitela aqui. E vamos colocar essa São Francisco, New York. Vamos salvar. Olha que maravilha. Se a gente der um /OS16 e viermos e colocarmos o nome da tabela e processarmos, tá vendo? Ele atualizou o banco de dados através do diálogo de manutenção. Bacana? Legal. Mas o que mais a gente consegue fazer com esse diálogo? O SAP ele já tem uma estrutura básica de, digamos, de validação dos campos, certo? O que quer dizer isso? Exatamente o seguinte. Se eu vier aqui no diálogo de manutenção e colocar, por exemplo, XX e der um Enter, ele vai falar: entrada XX não existe na tabela. Então já existe uma ligação entre os campos e as tabelas que evitam que valores errados possam entrar. Porém, isso não evita que outros valores entrem. E se a gente precisar de validações mais complexas, a gente não vai ter. Certo? Então, como é que a gente corrige isso? Ou melhor, não corrige, mas como é que a gente implementa um outro nível de verificação das entradas que estão na tabela? Da seguinte forma. Alô? Alô? Da seguinte forma. 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 Vamos lá de novo na /OSE 11. Vamos dar um change. Idioma original. Só tomem cuidado se vocês já estiverem processando a tela, ele vai dizer que o usuário BC User está processando. Então vocês fechem as telas, porque ele não deixa duas pessoas ou a mesma pessoa processar o objeto se ele já está sendo processado. Legal? Bacana. Então, vamos de novo aqui. Gerador de manutenção. E aqui, ó, Environment, Modifications, Events. Ou seja, eventos. Na versão em português do SAP, aqui está escrito horas. Não tem nada a ver. O cara que traduziu isso aqui tá muito louco. Cheirou loucamente, tava maconhado. Tava doidão. Então, se vocês estiverem na versão em português, quando estiverem no mercado, lembrem-se, aqui vai estar escrito horas. Absurdamente, totalmente louco. Então, vamos lá, eventos. Confirma. E aqui ele vai aparecer uma tabelinha parecida com a própria SM30 que foi gerada. Vamos colocar novas entradas. Este campo T aqui, que é um campo esquisito, ele representa o quê? O ID do evento e aqui a descrição do evento. Então aqui a gente tem vários tipos de eventos que vão ser acionados. Digamos, quando der o trigger, quando der o gatilho, ele vai acionar esse cara. Então tem muito evento, tem de tudo que vocês precisarem. Então vamos escolher um básico, que é esse aqui, Creating a New Entry. Vamos dar um duplo clique, ele já vai colocar o ID aqui. Vamos colocar na verdade, deixa eu pegar a descrição do evento. Vamos aqui no Matchcode de novo. Esse aqui é um ALV. Perceba a diferença? Esse aqui é uma Table Control, esse aqui é um ALV. Olha que legal. E essa telinha aqui, ela permite que os dois aconteçam. Tá vendo? Bacana, hein? O que eu quero dizer? Esse aqui é uma Table Control e esse aqui é um ALV. Qual que é a diferença de um ALV para Table Control? O ALV, ele é um Advanced List Viewer. Ele tem mais opções de agrupamento, de somatória. Mas ele é péssimo
para imputar dados. Ele é para visualização de dados. Você consegue colocar o campo de LV como editável, mas é muito ruim. Já a Table Control, ele tem campos extremamente estáveis e você consegue fazer verificações por linha. Uma questão que a gente vai ver mais para frente, e isso dá uma segurança para as validações dos resultados muito grande, certo? Então, imputar dados e tratar dados, Table Control. Visualizar dados e talvez uma modificação como um checkbox, uma coisa bem assim simples, aí sim é LV. E no LV, ele permite a gente copiar, aqui ele está marcando uma linha, mas a gente consegue copiar apenas uma célula. Olha que legal. Vamos dar um Ctrl Y, ele marca por célula e vamos colocar aqui Ctrl C e Ctrl V. O problema é que não pode ter espaço. Vamos colocar underline aqui. Enter. Legal. Ele criou um registro aqui. Vamos deletar porque não tem nada a ver esse registro. Bacana. Creating a new entry. Vamos salvar. Essa etapa é muito importante. Vamos salvar aqui. Ele vai pedir uma request. Bacana. Porque se a gente não salvar aqui, a gente consegue ir para frente, mas depois ele fica loucão. Então vamos copiar esse carinha e vamos clicar aqui em editor. Quando a gente clica em editor, ele vai, com o grupo de função que está vinculado, ele vai pedir aonde vou colocar esse form. Este form aqui é um perform. Apenas isso, uma rotina de perform, que ele vai chamar quando der o trigger na SM30. E ele pediu para gente include, um lugar para colocar esse código. Então, ele sugeriu um valor aqui. Vamos aceitar esse valor. E toda vez que a gente criar um outro evento, ele vai pedir um outro valor. Ele vai colocando 2, 3, 4. É sempre bom a gente colocar sempre em 1 para não ficar muito confuso. Legal? Vamos confirmar. Ele vai pedir para a gente confirmar de novo. E tram, ele criou um include para nós. O que é um include? O include é um código, seria um trecho de código que a gente consegue utilizar em outros lugares. Mas fiquem tranquilos que a gente vai também minuciar esse tipo de coisa quando a gente chegar em módulo pool. Legal? Mas ele criou um include, é um trecho de código para a gente. Então vamos colocar aqui form, Ctrl V, end form. Certo? Uma outra forma legal de criar, por exemplo, se a gente tem uma estrutura básica assim, olha aqui, eu vou fazer forms completed. Vou colocar um tab, tran. Perceberam que ele criou automaticamente para mim? Eu vou fazer de novo, hein? Ó, forms completed, tab, ele pede para mim, então Ctrl V, tran. Como é que eu fiz isso? Isso aqui é o seguinte, no canto inferior direito, a gente tem aqui em Code Templates, olha o que eu criei aqui, ó, FOF. Então o que eu fiz? O nome eu coloquei FOF, que é o nome que a gente vai colocar no código, ele vai já vincular com esse cara e ele vai aparecer a descrição. Então eu coloquei form e para aparecer aquele pop-up para resgatar os dados, olha que legal. Eu coloquei porcentagem, o nome da variável que ele vai digerir aqui, porcentagem, ponto, endform. E coloquei cursor aqui no meio. Então quando eu fizer isso aqui, ó, FOF, ele vai, aonde está aquela porcentagem, ele vai form name, tá vendo o nome do campo, para a gente colocar aqui, beterraba quente. Tran, e ele faz pra gente. Então esses templates são agilizadores do código pra gente. Legal? Vamos colocar aqui no meio desse form breakpoint. Vamos ativar. Vamos voltar e vamos no barra NSM30. Deixa eu só tomar cuidado para ver se eu não tenho nenhuma outra SM30 aberto. Tenho, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver o que mais que eu estou aberto.
Deixa eu sair de tudo. Só ficar com uma tela, barra NSM30. Legal. Vamos ver se funciona. Maintenance, New Entry. Vamos colocar aqui AA. Em meal, vamos colocar uma comida mais estranha. Vamos colocar essa 15 aqui. Não, que não tem nem tradução. E na conexão do voo, vamos colocar essa 17. Vamos dar um Enter. Vixe, olha que interessante. Deu um dump. Por que deu um dump? Vamos dar uma olhada neste dump para entender qual que foi o erro. Runtime error, perform not found. Estranho, porque a gente criou um perform lá, a gente criou um form, e por algum motivo ele não achou. Então a gente olha aqui, ó, call perform, não existe. Se a gente vier aqui em debug, ele vai colocar para a gente exatamente o ponto, ou mais ou menos o ponto aonde deu erro. Muito provavelmente foi aqui, ó. Ou não, onde que foi? Então, é mais ou menos aqui, ele acabou perdendo as referências por causa do dump. Algumas vezes acontece isso. Check key. E ele, tá vendo? Ele é um programa standard que chamou aqueles performs lá. Desculpa, que chamou aqueles eventos. E este evento, no caso, não conseguiu ser concluído porque ele não achou o perform. Legal, vamos sair daqui. Vamos lá, barra NS11. Por que aconteceu isso? Vamos lá, modificar, gerador de manutenção. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Este grupo de função. O que acontece? Quando ele cria um include no grupo de função, o grupo de função inteiro ele é inativado. E quando ele é inativado, ele fica inativo. Viu que louco? Se a gente vier em Environments, Modifications e Events, ele não vai deixar a gente entrar. Se a gente vier aqui em Help, ele vai dar um diagnóstico e vai falar para a gente, ó, estes includes aqui podem estar inativos. Legal. Então, se ele está inativo, ele não consegue processar aquela telinha de eventos. Então, como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui, ó, Function Group, a gente copia, dá um barra SC80. E aqui a gente tem o navegador de objetos, Object Navigator. Aqui vamos colocar Function Groups. E vamos colocar o Function Group lá, que a gente desenvolveu para o nosso diálogo de manutenção. Percebam que aqui está azul. O que isso representa? Que ele está inativo. Então, este é o problema. Se a gente vier aqui nos includes, olha quantos includes ele vinculou para fazer essa SM30 para essa única tabela. É muita coisa. E no final, ele colocou alguns includes que a gente consegue mexer. Então, se a gente vier nesse include aqui, ó, 2F01, a gente achou o form com o qual tem o o nosso código. Então, o que a gente tem que fazer é ativar. Como é que a gente ativa? A gente clica com o botão direito aqui, ó, no header do grupo de função e Activate. Ixi, BC User is currently editing. Legal, eu estou atualmente, na verdade, estou neste momento editando e eu não posso editar de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, nesta telinha, eu estou editando. Como existe uma mudança, ele não deixa, porque ficaria inseguro o código. Vamos colocar aqui em Change para... Não, a gente vai ter que sair da tela. Vamos sair dessa tela. E vamos novamente tentar ativar. Legal, tá vendo? Ativou tudo, ficou pretinho, beleza. Vamos colocar um barra NSM30. Edit. New Entry. Vamos colocar os mesmos dados que a gente colocou no último. Vamos dar um Enter. Tran. Olha que legal. Ele criou, ele não criou na verdade, ele parou
no breakpoint daquele form, naquele evento que a gente tinha designado para ele. Legal? Vamos dar um F8 e ele deixou o registro entrar. Vamos salvar. E assim a gente pode fazer para qualquer evento. Vamos fazer para mais eventos. Vamos colocar aqui barra NSC11. Vamos colocar em change, linguagem de origem, gerador de diálogo de manutenção. Vamos em eventos. Deixa ele vir que eu pego no LH. E vamos colocar outros eventos. Vamos aqui, new. Vamos colocar esse evento aqui, ó. Vamos colocar o evento 3 e 4. O evento 3 é antes de deletar e o 4 é depois de deletar. Então, before deleting data e after deleting data. Legal? Vamos salvar. Importante salvar essa parte. E eu vou dar um Ctrl Y. Vou colocar um Ctrl. Então vou dar um Ctrl Y aqui. Ctrl C. Vou no editor. Ele vai me pedir para criar um outro include. A gente ignora. Vamos atrás daquele que ele já criou. Porque senão ele vai ficar criando vários. Acaba ficando perdido. Porque se você for mexer em algum evento, você vai ter que ficar procurando. É meio zoado. Então já tem esse e tem esses outros dois aqui. Com aquele FOF aqui, ó, eu vou colocar o primeiro, before, e vou dar um Ctrl, aperto o Ctrl, seleciono a string, dou um Ctrl X e FOF, Ctrl V, tran. Vamos colocar um breaking point em cada um, ativar. Como a gente só mexeu no include, a gente não criou um novo include, a gente não precisa voltar lá para ativar o grupo de função. Mas aqui há uma coisa interessante para ensinar. Tá vendo esse ícone aqui, ó, Display Object List? Ele vai mostrar este objeto no contexto da sua família de objetos, ou seja, de forma hierárquica, aonde pertence este objeto. Vamos clicar aqui, ele vai navegar para SM, para S80 e mostrar que este objeto, que é o include, pertence a este grupo de função. Não é legal? E vamos perceber que aqui está ativo, então a gente não precisa modificar nada. Então, maravilha. Vamos sair dessa tela. Ops, eu só estou com essa tela aberta, então vou aqui salvar, acho que já está salvo aqui. Back e beleza. Barra NSM30. Vamos ver. Teoricamente ele tem que parar antes e depois de deletar. Parou before. Vamos dar um F8. E after. Legal? Vamos salvar o registro. Então, essa é uma das qualidades do diálogo de manutenção. Ele é bem rápido de implementar e tem todo o contexto de validação dos dados que deixa a coisa bem mais simples. E agora, para a gente terminar, nós vamos vincular essa SM30, esse diálogo de manutenção, a uma transação. Do mesmo jeito que a gente tem EC11 ou barra NSC38, nós vamos criar uma transação nossa que vai direcionar direto para a tabela. Como é que a gente faz isso? Através de uma transação. Vamos então na barra NSC93. Aqui a gente tem todas as transações do SAP. Se eu colocar, por exemplo, SC38 aqui, ó, no Transaction Code, dar um display, ele vai me mostrar para mim uma referência dessa transação. Então, essa transação aqui, ela está vinculada a um programa e a uma tela, certo?
Então, quando a gente processar ela aqui, ela vai direto na SM38. Desculpa, na SE38. O que a gente vai fazer é a mesma coisa. Vamos colocar aqui o nome da nossa tabela que a gente copiou. Vamos colocar create. Vamos colocar aqui uma descrição. Atualização das comidinhas de voos. E aqui nós temos várias opções. Se for um módulo pool, ou seja, uma tela de um diálogo de telas, vamos colocar essa verificação. Se for, no caso, uma tela de report, como a gente cria na SE38, a gente coloca esta opção. No caso de SM30, existe uma opção com parâmetros, que é o que a gente vai utilizar. Ops, eu já tinha criado, então deixa eu só deletar esse cara. Vamos colocar na última opção aqui. Legal. Ele apareceu uma telinha um pouquinho diferente com mais opções. A transação que a gente vai usar é a própria SM30. Porque essa transação ela vai chamar uma outra transação. Então, essa transação chama a SM30 utilizando aqueles parâmetros de tabela. Então, a gente marca esses três aqui, ó. Vamos marcar esse Skip Initial Screen. E aqui, nesses campinhos, a gente vai colocar os parâmetros para quando ele executar esse SM30, ele já colocar na tela e entrar. Então, vamos colocar esse primeiro, View Name, ou seja, o nome da visão que a gente tem, que é no caso o nome da tabela. Ops. O nome da tabela, que é este aqui. Então, qual que é o nome da visão? Qual que é o nome da tabela? E um outro parâmetro é este aqui, ó, Update. No update, a gente vai colocar X, ou seja, chama para mim esta visão e atualiza ela, certo? Na verdade, atualiza a opção de atualização. Se a gente não colocar aqui, ele não vai deixar a gente atualizar os registros, apenas visualizar. Vamos salvar, ele vai pedir o pacote e depois a request. E vamos testar. Perceba que ele foi direto na SM30 e executou. Vamos voltar aqui. Se eu tirar esse Skip Initial Screen, vamos salvar, olha o que ele vai fazer. Executar. Ele para na tela inicial da SM30. Ele não pula essa tela. Vamos voltar aqui. Vamos marcar esse skip. E beleza. Vamos colocar aqui /N e ir na tela inicial. Então nós criamos uma transação que se chama o mesmo nome da tabela, no caso. Tá vendo aqui? Vou dar um Enter. Pronto, ele foi até a SM30 e entrou. Então a gente criou a nossa primeira transação e vinculamos ela a uma SM30. Bacana. E vamos fazer mais uma coisa. Vamos colocar ela aqui no favoritos. Insert Transaction. Vamos usar o Ctrl V. Olha que legal. Tem o nome da transação e a descrição dela. Então se a gente dar um duplo clique aqui, ele vai migrar para SM30, com todas aquelas validações e atualizações. Legal? Pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Na próxima aula a gente vai pegar uma spec de um funcional aí que vai querer alguns eventos de atualização na SM30. Tá legal? Para a gente começar a praticar efetivamente isso. Legal? É isso aí, espero que tenham gostado. Muita paz, bons estudos e vamos que vamos.